Bom dia, pessoal do Facebook, bom dia, pessoal do YouTube, bom dia, pessoal do Spotify. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, da família Teologia Pé no Chão, como vocês dizem, e eu amo. É um prazer estar aqui com vocês todos para mais um encontro da nossa família e para tratarmos do curso Igreja e Reino de Deus. Igreja e Reino de Deus, estamos hoje na aula 20. Enquanto vocês vão entrando aí, eu peço para que compartilhem essa transmissão, curtam, se inscrevam no canal. Graças a Deus nós passamos de 900 inscrições. Temos 2 transmissões semanais, 2 aulas sendo 2 cursos sendo transmitidos simultaneamente. Um curso é ministrado nas sextas-feiras, às 20 horas. No momento estamos tratando de um pequeno curso que deve ter umas 10 aulas, 3 já foram ministradas, que é o curso Nomes e Títulos de Jesus. Já estudamos o nome Jesus, já estudamos Emanuel. Na última sexta-feira, agora, dia 1º, estudamos Cristo, Messias, Cristo. E na próxima aula, talvez, não tenho certeza, mas será sobre Filho do Homem, um título obscuro, porém carregado de significado. Espero que vocês desfrutem, aproveitem e que seja iluminador para todos vocês. Bom dia, irmãos queridos, irmãs queridas que estão entrando na sala. O YouTube está funcionando, o Facebook está funcionando, estamos prontos para começar. E o segundo curso que está sendo ministrado é este, aos domingos, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Esse costuma ser um curso mais longo, porque são temas que requerem uma reflexão mais aprofundada, e como isso é muito raro, a oportunidade de ter uma reflexão aprofundada sobre qualquer tema é muito rara, eu faço aqui então esse papel de obrigar a igreja a lembrar coisas que ela costuma esquecer. Então é isso que nós temos feito. Esse curso começou lá em março, por aí. Nós tivemos 8 aulas para tratar sobre igreja exclusivamente em Jesus Cristo, e tivemos que lidar com o problema de que Jesus Cristo falou muito pouco sobre igreja. E a partir da aula 9 até a aula 16, portanto mais 8 aulas, nós tratamos sobre o conceito de reino de Deus e como nós podemos entender esta ideia de reino de Deus. E na aula 17, que foi a última aula do primeiro semestre, eu fiz uma primeira ponderação a respeito desta relação entre igreja e reino de Deus, mostrando que a igreja não é o reino, que a igreja não substitui o reino, que a igreja precisa se colocar a serviço de algo maior do que ela, que o Evangelho e Jesus Cristo chamam de reino de Deus. Bom, quando nós reabrimos o curso agora na aula 18, há 2 domingos atrás, eu gastei as 2 últimas aulas, a aula 18 e a aula 19, para problematizar, caçando problema para eu mesmo resolver, problematizar o tema do reino de Deus. Então, falando sobre o que significa reino de Deus, por que é de Deus, se é diferente de reino dos céus, que induz os cristãos a pensarem como um reino das nuvens, e não é. Respondendo questões sobre quando o reino de Deus, onde o reino de Deus, questões assim que parecem simples, porém, se você acompanhou as aulas e tem acompanhado o meu raciocínio,
você deve observar a complexidade destas questões. E na última aula eu introduzi duas palavras técnicas complexas, mas que tocam diretamente o problema do ser igreja e do pensar o evangelho, que são as palavras imanência e transcendência, ou seja, o reino de Deus é uma realidade concreta, histórica, material, econômica, cultural, que poderia ser, digamos, um projeto tal e qual o comunismo, por exemplo, ou o capitalismo, ou qualquer sistema econômico, ou cultural, ou político da história da humanidade. Ou não, o reino de Deus é apenas transcendente, então esperem a morte ou a vinda de Jesus, e aí você será jogado dentro de uma realidade espiritual, com anjos flutuando, e tudo vai se tornar etéreo, azul, no mundo de Nárnia. E Deus é um velho barbudo sentado num trono de ouro com uma coroa na mão, na cabeça, aliás, e ele se diverte vendo os seus filhos brincarem, né? Brincarem com as arpinhas, com as asinhas e tal, né? Então essa é mais ou menos a ideia abstrata que os cristãos têm do reino de Deus, por mais ridículas que pareçam dizendo assim, não foge muito da realidade. E eu tenho mostrado e argumentado e defendido que mesmo que você ou vocês nunca tenham pensado nesta problemática, de qualquer maneira vocês já estão respondendo pelo modo como são igreja, pelo modo como leem a Bíblia, pelo modo como servem a Jesus Cristo, pelo modo como vão às suas igrejas, pelo modo como se comprometem com as questões religiosas. De qualquer forma, mesmo que você nunca tenha parado para pensar neste tema, pô, Eliseu, vem com esses assuntos aí de faculdade, de teologia, né? Então, mesmo que você, seu pastor, nunca tenha pregado sobre isso, na sua reunião da célula, nunca veio isso lá no roteiro, né? Na escola bíblica dominical, nunca foi objeto de curso, não importa. Independentemente de você ter tratado desse tema ou não, o modo como você pratica a sua fé, o modo como sua igreja pratica a sua fé, é, na prática, uma resposta a esta questão. E o meu objetivo com as duas últimas aulas foi mostrar para vocês a complexidade do problema. Por que é muito mais fácil pensar em igreja, envolver-se completamente com a igreja, ir 7 vezes por semana na igreja, em todos os cultos e programas e etc, e achar que está servindo a Deus? Porque isso é muito mais exequível, é muito mais fácil do povo entender. E o tema do reino, aparentemente, é um pouco mais complexo, né? Ele é muito mais comprometedor, né? Você pode ir à igreja e não ter nenhum tipo de compromisso político, econômico, social, nenhum objetivo de mudar o mundo, de melhorar o mundo, nada, né? Você pode ir ao mundo, à igreja e ser um fascista, né? Defender porte de arma, defender violência, defender bandido bom e bandido morto, defender a invasão da Amazônia e o assassinato de índios, né? Agora, se alguém tinha alguma ilusão com isso, agora ninguém mais tem o direito de ter esta ilusão. Então é muito fácil pensar transformar o cristianismo num ritual religioso. O reino de Deus não, o reino de Deus é mais complexo. Ele é mais comprometedor, ele implica muito mais. Ele te obriga a sair do conforto religioso, né? Porque às vezes o nosso modo de ser cristão é extremamente confortável. Se você der dízimo e frequentar os cultos da igreja e não cometer nenhuma aberração, você está aceito como um bom cristão, né? Bom, tudo isso então para recuperar o tema e para nos colocar hoje em face, então, do que vai nos ocupar a maior parte desses próximos meses, né? Hoje já é 3 de setembro
Então, setembro, outubro e novembro, 3 meses, mais ou menos, o curso não está pronto, eu sou dono da escola, eu sou dono do curso, então eu não prometo nada, mas a minha inclinação é gastar essas oportunidades de encontro que nós teremos para buscar respostas evangélicas, resposta dos evangelhos de Jesus Cristo, dos primeiros apóstolos para estes problemas. E aqui eu introduzo então um tema novo, uma sessão nova, que é chamada, no estudo das Escrituras, no estudo dos evangelhos, de parábolas de Jesus. Todo mundo já ouviu falar nas parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são um artifício literário à parte. Vou falar um pouco sobre isso hoje com vocês. Jesus contou muitas parábolas. Parábola do semeador, parábola do bom samaritano, parábola do joio e do trigo. Veja, até as pessoas não cristãs falam isso. Tem que separar o joio do trigo, tem que separar o joio do trigo. Blá, blá, blá. Então, assim, as parábolas de Jesus como é que fala? Uma propriedade cultural da humanidade, independentemente de crer ou não crer em Jesus Cristo, gostar ou não gostar dele, ler ou não ler a Bíblia, todo mundo conhece alguma coisa sobre parábola, e se a gente disser parábola, ou o cara vai pensar lá na matemática do ensino médio, né? Quando tinha aqueles função, parábola, aquela coisa toda, ou então vai pensar no Evangelho em Jesus Cristo, né? Como se Jesus tivesse inventado esse estilo. Então, o que eu estou fazendo? Nós temos o Evangelho com os atos e as palavras de Jesus Cristo. Dentro do Evangelho, eu estou fazendo um corte. Estou pegando especificamente as parábolas. É claro que eu poderia pegar outras falas de Jesus Cristo, como o Sermão do Monte, por exemplo, e poderia pegar atos, milagres e ações de Jesus Cristo. Né? Atos e ações é a mesma coisa, claro. Ou os próprios conflitos de Jesus Cristo com o povo do seu tempo. Mas eu estou pegando especificamente as parábolas. Então, estou fazendo aqui um corte e uma delimitação. Dentre todas as parábolas que Jesus contou, muitas parábolas, né? Não sei aqui ao certo o número, mas todo mundo que lê os evangelhos sabe que são muitas. Parábolas longas, parábolas clássicas, parábolas curtas, ditos parabólicos, né? Dentre todas as parábolas que Jesus contou, estou fazendo um segundo corte. E este corte diz respeito a parábolas do reino de Deus. Então, vou recapitular. Até esta aula, até domingo passado, eu estava levantando problemas, perguntas, problemas. A partir desta aula, eu me proponho a começar a responder, a pesquisar o material de Jesus para responder estas perguntas e outras que eventualmente vão surgir. Mas então fiz uma sessão de 2 aulas para levantar problemas e a partir desta aula, da aula 20, nós vamos começar uma sessão de responder perguntas, de pesquisar soluções para os problemas levantados. Quais problemas? Aquele que eu falei nas 2 últimas aulas. Quando o reino? Onde o reino? Como o reino? Né? É histórico, é transcendental, é as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de questão. Para responder estas perguntas, nós vamos aos evangelhos. Dentro dos evangelhos, parábolas. Dentro das parábolas, algumas parábolas específicas que são chamadas parábolas do reino de Deus. Então vocês vão me acompanhar agora. Eu sei que vocês conhecem as parábolas, que vocês já conhecem a parábola do semeador, do joio e do trigo, do bom samaritano, do filho pródigo, né? Eu sei que vocês conhecem as parábolas. Mas a partir de agora vocês vão me acompanhar nesta pesquisa estrita,
evangelhos, parábolas do reino. Por quê? Porque as parábolas do reino foram um método didático de Jesus para revelar de modo intelectual, de modo expresso, de modo informativo, o que é o reino de Deus. Estas parábolas estão não totalmente, mas principalmente concentradas em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8. Vou repetir, estas parábolas do reino de Deus foram agrupadas pelos autores do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. João não tem parábolas, quase não tem parábolas, para não dizer que não tem nenhuma, quase não tem, mas os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, concentraram estas parábolas em blocos. E estes blocos são Mateus capítulo 13, parábola do semeador, parábola do joio do trigo, parábola do fermento, parábola da pérola, parábola do tesouro, parábola da rede, parábola blá. Marcos capítulo 4, com algumas inovações e algumas repetições, e Lucas capítulo 8. Estas parábolas compõem esse conjunto que eu estou chamando de parábolas do reino de Deus. Então, nós temos perguntas e nós temos respostas de Jesus em forma de parábolas. E o nosso desafio a partir dessa aula será estudar estas parábolas, interpretando-as como Jesus pretendeu que nós as interpretássemos, como respostas, explicações, esclarecimentos a respeito do reino de Deus. Então você pode usar a parábola do semeador como você quiser. Teu pastor pode pregar parábola do semeador para falar de missões, para falar de evangelismo, para fazer apelo. Tudo bem, que faça. Cada um dará contas da sua responsabilidade ao Senhor da Seara. O que eu estou dizendo é que essas parábolas têm um tema, e o tema é o reino de Deus. A frase típica destas parábolas é: o reino de Deus ou o reino dos céus é semelhante a. Então vejam aí a forma característica das parábolas do reino, tá? Normalmente elas começam assim. Olha lá, por exemplo, a parábola do grão de mostarda em Mateus 13. Outra parábola lhes propôs dizendo, o próprio autor está dizendo, é uma parábola, dizendo, abre aspas, o reino dos céus é semelhante a. E aí começa, então, a comparação. Bom, então eu acho que vocês já entenderam qual é o esquema das aulas, né? Estou aqui me comprometendo com uma tarefa, a tarefa de dar respostas aos problemas levantados a respeito do reino de Deus por meio do Evangelho, dentro do Evangelho parábolas, dentro das parábolas, um tipo específico de parábola, parábolas do reino de Deus. Na aula de hoje, eu quero fazer o seguinte, eu quero falar um pouco com vocês sobre o que é uma parábola geral, como se interpreta uma parábola, como funciona esta parábola, e depois, então, de explicar isso, porque é sempre bom começar do começo, né? Ninguém tem a obrigação de saber o que é uma parábola, né? É um gênero literário. Depois de fazer isso, então, eu quero fazer uma apresentação geral de todas as parábolas do reino, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui a quantidade, mas acho que 15 parábolas que eu cataloguei, que são consideradas parábolas do reino de Deus. Eu vou apresentá-las para vocês, vou dizer quais são. E aí, pelo menos, você vai saber e vai poder ler estas parábolas até antecipadamente, não precisa esperar por mim,
você pode ir lendo essas parábolas e fazendo suas próprias perguntas. Se você fizer isso, ótimo, a gente vai se encontrar aí no meio do caminho e as nossas aulas ficarão muito ricas, né? Deixe-me ver aqui, vocês estão aí, eu estou tentando acompanhar aqui o chat. Deixe-me ver aqui, os irmãos estão aí, muito bem, obrigado pela companhia de vocês. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Até agora eu fiz uma recapitulação e explicando como vou prosseguir. Então vamos lá, meus irmãos, a palavra parábola, meu pai contava uma piadinha, isso não está aqui na minha aula, mas eu lembrei agora, meu pai contava uma piadinha de um senhorzinho, né, que era viciado em futebol. Vocês devem conhecer essa piada de crente corre o mundo, né? Era viciado em futebol e um dia ele leu na Bíblia parábola. E aí ele parou de jogar futebol, se converteu e foi feliz para sempre. Então ele leu errado, em vez de falar parábola, ele leu parabola. E ele falou, Deus está me mandando parar de jogar bola, né? E aí abandonou aquele vício. Isso é naquela época em que futebol era coisa do diabo, né? Eu fui criado nessa tradição evangélica, né, que jogar bola era do diabo. O resultado, não sei jogar futebol até hoje, né? Eu sou daqueles que ficam sempre no gol, mas é tão ruim que nem no gol fica e acaba sobrando, né, discretamente. Então, eu sou daqueles que não podia ter bola em casa. Mas tudo bem, voltando lá. A palavra parábola é uma palavra grega, parabole, e ela é composta de duas partículas, que é pará, que significa ao lado, né? Essa palavra, paralelo, por exemplo, essa palavra, esse prefixo pará aparece em diversas palavras, né? Inclusive a palavra paráclito, que é a palavra usada para o Espírito Santo, paráclito, pará ao lado, cleto, chamado ao lado, né? Então a partícula pará é ao lado. E a palavra bolém vem de um verbo, a palavra bolé vem de um verbo bolém, que significa lançar, que aparece em português, por exemplo, quando a gente fala balística, lançamento, né? Então, juntando tudo para bolém, significa literalmente colocar ao lado, lançar ao lado, né? Comparar, compar, colocar em par. Significa colocar lado a lado, fazer uma comparação. Etimologicamente, a palavra é a mesma palavra parábola, palavra. Então, a palavra vem da mesma raiz etimológica. Significa dizer que nós usamos uma palavra, por exemplo, livro, para colocar ao lado do objeto livro. Então, a palavra também é uma forma de simbolizar, de representar o objeto real, né? Então, ao lado, se eu falar livro, Bíblia, você não precisa ter o objeto aqui, você sabe que a palavra Bíblia representa o livro Bíblia, né? Então, de certa forma, nós estamos colocando sons e objetos lado a lado. Bom, isso é uma mera curiosidade. A parábola, então, ela é uma pequena história, uma pequena narrativa simbólica, alegórica, que contém uma lição no final. Então, lembram vocês todos, nós, quando éramos criança, que a gente foi criado ouvindo aquelas historinhas, as fábulas, né? As historinhas da raposa, do coelho, da onça, do gato, da Branca de Neve, etc, etc, que no final sempre tinha uma coisa assim, moral da história. Moral da história tem ali uma lição. Então, o pai contava para nós uma história, por exemplo, do gato e da onça, né? O pulo do gato. Ah, comadre, me ensina
a pular, não sei o quê, papapá. Moral da história, né? Você nunca ensina tudo para o seu adversário. Moral da história. Se você lembrar disso, você vai entender bem o que é uma parábola. Uma parábola é uma historinha, uma narrativa, um desenvolvimento com um princípio, meio e fim, portanto, uma história, né? Que apresenta certos personagens, certas ações, cuja característica principal, eu ouso dizer, característica principal é transmitir uma lição. Jesus, quando conta a história do filho pródigo, ele não está apenas contando uma novela mexicana. Ele não está apenas contando uma novelinha, uma historinha, ah, que bonitinho, papai fez festinha para o filhinho. Não! Ele conta aquela história para provocar uma reação. A questão dele ali não tem a ver com o pai e o filho, não é sobre pai e filho, ovelha e filho e herança e porcos que ele está falando. Ele quer dizer algo para além daqueles personagens, daquela situação familiar que ele contou. O problema dele ali não é herança, não é desobediência ao pai. Ele quer colocar além disso. Então, ele coloca uma história e, ao lado, a realidade significativa, né? Portanto, nós precisamos, ao lidar com uma parábola, nós precisamos ouvir a história, seguir o raciocínio da história, mas no final da história nós precisamos pegar sua lição. É a lição que importa. É a lição que contém a realidade, não a parábola. A parábola é apenas o meio, é apenas a pedagogia utilizada. Jesus poderia ter usado outros métodos para falar sobre o reino de Deus, e inclusive usou outros métodos. Mas quando ele usa a parábola, nós temos que ler a parábola como uma parábola. A parábola não tem que ser uma história real. A história, por exemplo, do filho pródigo pode ser absolutamente fictícia. Aquele pai nunca existiu, aqueles meninos nunca existiu, aquele drama nunca existiu, isso não importa. A parábola do semeador não é uma história real, que o Jacó saiu, deu um beijo na testa da Sara e saiu a semear. Isso não importa. A história pode ser completamente fictícia. Não é isto que importa. O que importa é que ela transmita uma lição pretendida. E você não tem o direito, ao ler uma parábola, de levá-la a outro fim, a outro objetivo, a outra lição, que não aquela pretendida pelo que a contou. Portanto, Jesus nos contou parábolas com uma expectativa de que nós entendêssemos, e ele deixa isso muito claro. Ele fala, mas como assim vocês não entenderam? Vocês vão ver essa discussão em Mateus 13, quando os discípulos falam, Senhor, explica-nos a parábola do semeador. Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Você percebe uma certa impaciência em Jesus. Ele fala, mas nem vocês entendem, né? Há uma expectativa por parte do contador da parábola de que o seu público o entenda, né? Então aqui você já viu a questão da parábola e o que ela significa. Ela significa uma comparação, uma analogia, uma história real ou fictícia, sem nenhum compromisso de ser real. Não é aí que está o valor da parábola. Ela é uma pequena história ilustrativa que no final contém uma lição. Se essa lição está expressa ou não, não vem ao caso, mas a expectativa de quem conta uma parábola é que você ultrapasse a parábola, você vá para além da parábola, que é a lição que ela pretende transmitir. Por exemplo, no caso da parábola do semeador, Jesus não está dando lições de agricultura.
Jesus não está sequer dizendo que aquele semeador é tolo, porque ele semeia onde não deve. Quem é que vai jogar semente à beira do caminho ou na estrada e etc? Não é isso que está em questão. O que está em questão é a receptividade da palavra do reino, da mensagem do reino. É isto que importa. Depois que você entendeu isso, você pode até esquecer a semente. Você pode esquecer o semeador, esquecer a terra, porque não é de terra que Jesus está falando. Não é de semeadura, não é de espinho, não é de pedra que ele está falando. Ele está falando de atitudes com que se ouve a palavra do Evangelho. Então, se você parar na semeadura, se você parar na questão da semente e tal, a parábola não alcançou teu coração e você não a entendeu. É importante ainda a gente entender que a parábola não é inventada por Jesus, que a parábola é um gênero literário universal, que há exemplos de parábolas nas mais diversas literaturas do mundo, inclusive na literatura grega, séculos antes de Jesus. As parábolas estão presentes no Antigo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento tem uma palavra própria, por exemplo, o livro de Provérbios e outros e tal. O Apólogo de Jotão é uma parábola. Aquela história de Natã para Davi, dizendo: era uma vez um homem que tinha uma ovelhinha só, um homem pobre. Aí o seu vizinho era rico, mas quando chegou uma visita na casa do rico, em vez de ele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e pegou a ovelhinha do homem pobre, matou e sacrificou. Davi ficou furioso. Isso é uma parábola. Isso não aconteceu. O que Natã queria dizer? Natã queria dizer: você fez isso com Urias. Então, o Antigo Testamento tem parábolas, diversas parábolas. Não é uma criação de Jesus Cristo. É um gênero literário mais ou menos comum na literatura. Nós fazemos isso, né? Quando a gente conta ilustrações, pequenas histórias, as fábulas que fazem aí o imaginário das crianças para ensinar certas lições, a gente, pelo menos a minha geração, ainda pegou muito isso, né? Os pais que contavam histórias para a gente dormir. Bom, então não foi Jesus que inventou a parábola, os filósofos gregos usavam parábola, os rabinos judeus usavam parábola, mas também se deve admitir que Jesus deu um novo significado no uso de parábolas. Jesus, digamos, reinventou a parábola. Jesus usou a parábola de um modo novo, né? Ele adotou a parábola como método de ensino, e isso está amplamente documentado nos evangelhos, de modo que hoje, quando a gente fala em parábola, como eu disse no início da aula, quando a gente fala em parábola, a gente pensa logo em Jesus. Então, é como se Jesus tivesse inventado a parábola, mas isso não é bem verdade. Isso é apenas parcialmente verdade, no sentido de que Jesus deu um ressignificado ao gênero literário da parábola. Bom, antes da gente prosseguir, eu preciso dizer ainda que há diversos tipos de parábolas. Tem parábolas completas, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que Jesus conta uma historinha completa. Era uma vez um homem descendo a estrada, no meio do caminho, foi assaltado, ficou lá à beira da morte, passa um homem, não faz nada, passa o outro, não faz nada, daí vem um samaritano, pega, no final ele pergunta: o que te parece? Essa é uma parábola completa, parábola em que Jesus conta uma história com com princípio, meio e fim, e chega até ao final da conclusão. E se a lição está expressa ou não, não rouba nada do sentido da parábola, porque quem contou a parábola espera que aquele que a ouve seja capaz de interpretá-la. Há alguns tipos de parábolas diferentes
que são chamadas meramente comparações, como, por exemplo, esta pequenina parábola do fermento, quando Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Ele não conta uma história, ele apenas pega um fato curto, todo mundo sabe como se faz pão, todo mundo sabe como funciona o fermento, é uma coisa do cotidiano, e ele apenas pega esta expressão, esse ato comum da vida e o compara. Então, não chega a ser uma história, é apenas uma semelhança. O reino de Deus é semelhante a isto, né? Semelhante a um grão de mostarda. Ele não chega a contar nenhuma história com princípio, meio e fim. Ele apenas compara como um ato comum da vida, mas esse ato comum da vida passa a carregar significado relativo ao reino de Deus. Portanto, é uma parábola do reino de Deus. Lança luz, responde perguntas a respeito do reino de Deus. Há também as metáforas. Metáforas, por exemplo, é um caso quando Jesus fala assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele está fazendo uma comparação direta, ele está pegando o sal e está dando a ele um significado metafórico. Está dizendo que assim como o sal é para o alimento, são vocês para o mundo. Assim como é a luz para a escuridão, assim são vocês para o mundo. Então, esses ditos curtos que compara diretamente, vocês são o sal. Ou quando Jesus fala assim, por exemplo, pega o pão e fala, isto é o meu corpo, né? Ele está fazendo uma metáfora. Então, é mais ou menos estas distinções que nós poderíamos fazer. Nós estamos aqui ajuntando tudo dentro, sem grandes preocupações, se elas falam do reino de Deus ou não, né? Então, no meio das parábolas que nós vamos estudar, tem parábolas que são, digamos, ditos parabólicos, mas não são exatamente parábolas. Mas nós vamos estudá-las por quê? Porque elas tratam do reino de Deus. Ainda queria fazer aqui algumas distinções importantes, vocês não têm que saber isso, tá? Se não souber isso, se não aprender, ou se não tiver interesse, não é não aprender, às vezes pensa, isso é técnico demais, não quero saber, vai para o céu do mesmo jeito, tá bom, não precisa ficar preocupado. Mas eu só queria fazer uma diferença aqui, uma distinção que ajuda vocês a entenderem entre alegoria e parábola. Por que eu vou fazer essa apresentação para vocês? Porque a alegoria é um método de interpretação usado na igreja pelos cristãos desde a época dos pais da igreja, desde os primeiros séculos, e usado de forma correta e ou de forma errada. Então, durante muito tempo, durante séculos, a principal ferramenta de interpretação, o principal método de interpretação das Escrituras era a alegoria. O que é uma alegoria? É eu ler um texto e dar a ele um significado simbólico, diferente daquele que ele está dizendo. Então você pega, por exemplo, uma mensagem da Bíblia, uma história da Bíblia e alegoriza. 99% dos pastores preguiçosos fazem isto. E é um método fácil, porque o cara pode inventar o que ele quiser na hora, ele pode dar significado ao que ele quiser. O gigante representa os seus problemas, a funda de Davi representa a oração, e as pedras, as 5 pedras, uma representa a fé, a outra representa não sei o quê. Então o cara pode inventar na hora, não precisa estudar nada, né? Não precisa quebrar pedra como nós teólogos temos que fazer.
E também você não tem como confrontá-lo em nada, porque como a alegoria é de livre criação, o cara faz o que quiser com a alegoria e está tudo certo, no final ainda faz apelo e você ainda aceita, né? Por quê? Porque o cara pode fazer o que ele quiser das escrituras. A alegoria é um método criativo. O problema da alegoria no sentido estrito, no sentido de gênero literário, é que a alegoria pressupõe que, aqui você deve prestar atenção mesmo que depois você não se interesse. Na alegoria, todos os detalhes, todos os itens têm importância na interpretação. Todos os itens. Então, por exemplo, vamos pegar a parábola do bom samaritano, né? A descida para Jericó tem significado, Jericó significa uma coisa, Jerusalém significa outra coisa, o sacerdote significa uma coisa, o levita significa uma coisa, o samaritano significa uma coisa, a mula do samaritano significa uma coisa, as 2 moedinhas que ele pagou significa uma coisa, o hospedeiro significa uma coisa, tudo tem significado. Isso é alegoria. Na parábola, não. Na parábola, você tem que encontrar quais elementos da parábola são relevantes e quais não são. Por exemplo, se o samaritano deu 2 moedas ou 10 moedas para o dono da hospedaria, tanto faz, não é relevante. Não é esse o foco da história. O foco da história é o amor prático ao próximo. E que esse amor ao próximo pode ser praticado por qualquer pessoa. Então tem uma diferença entre alegoria e parábola. Grosso modo, você pode dizer, Jesus contou muitas alegorias, Jesus contou muitas parábolas. Grosso modo, sem descer aos detalhes. Se você descer aos detalhes, você vai ser capaz, a partir de agora, de perceber quando o pregador está carregando, quando o pregador está forçando a barra, está obrigando o texto a dizer o que o texto não diz, porque está interpretando a parábola como alegoria. E isto é um erro, mas você só vai saber se alguém te ensinar. Então, a partir de agora, você não é mais inocente. Deixa eu dar uma paradinha aqui, só para ver se vocês estão aí, beleza? Meus amigos, irmãos e irmãs, estão todos aí? Beleza, estamos aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, apresentem. Eu estou dando uma aula introdutória porque eu acho importante. Se eu apenas hoje abrisse a parábola do semeador para interpretar, você fala, já ouvi essa parábola trocentas vezes, caramba, o que o Eliseu gastou uma semana inteira para me falar mais do mesmo, né? Então eu estou dando a vocês nessa aula de hoje, eu sei que é uma aula mais técnica, uma aula mais, né, enfadonha e tal, mas eu estou dando a vocês os instrumentos para que vocês mesmos sejam capazes de ler e interpretar uma parábola. Qual é a diferença entre uma parábola e uma alegoria? Na alegoria, todos os elementos devem ser interpretados. Numa alegoria, todos os elementos devem ser interpretados e eles têm sentido. A rigor, eu diria que Jesus não tem nenhuma alegoria. Jesus não trabalhou com alegoria. Nesse sentido técnico, não me lembro agora, mas posso dizer com alta segurança de que Jesus, posso dizer até com total segurança, que Jesus, o Evangelho, não apresenta alegorias. Apresenta apenas parábolas e suas variantes. Como eu falei agora há pouco, metáforas, símiles, né? Algumas classificações, mas dentro de parábola. O que isso significa? Que quando eu pego uma parábola do joio e do trigo, nem tudo tem significado. Quando eu pego uma parábola, como por exemplo, a parábola do fermento, a parábola da rede, nem tudo tem que ser interpretado. O que tem que ser interpretado é o sentido final, o que o autor quis dizer com isto. Então você tem que ultrapassar as imagens, selecionar as imagens, verificar quais são os elementos importantes da parábola para então poder interpretar. Numa fábula,
Qual é a diferença entre alegoria e fábula? Numa fábula, os animais falam. A palavra fábula vem da palavra falar. Então, qual é a diferença de uma fábula? Jesus contou alguma fábula? Não contou fábula em que animais falam. Tem pessoas que querem dizer que a Bíblia, no Antigo Testamento, tem fábulas. Porque, por exemplo, a mula de Balaão falou, a serpente falou com Eva. São fábulas, né? Num certo sentido tem razão, porque animais não falam e naquelas histórias falam. Por outro sentido não tem razão, porque a intenção do autor claramente não é contar uma fábula. Então, como disse C.S. Lewis, ou a pessoa não entende de literatura, ou não entende de Bíblia, ou não entende de ambas. Então, é muito difícil pensar em fábulas na Bíblia. Talvez em alguma profecia, alguma coisa assim e tal. Pode ser que a gente fale, aqui o estilo literário é fábula. E o que é um apólogo? A gente fala, por exemplo, o apólogo de Jotão. Apólogo de Jotão. Em alguma aula minha aí, eu falei sobre o apólogo de Jotão. Foi nesse mesmo curso, quando eu falei sobre o reino, eu falei sobre o apólogo de Jotão. O que é o apólogo de Jotão e qual é a diferença entre um apólogo e uma parábola, e uma alegoria? No apólogo, a característica de um apólogo é que as plantas falam. Essa é a diferença. Jesus não contou nenhum apólogo, mas Jotão conta um apólogo. É uma parábola, mas subcategoria apólogo. Por quê? Porque naquela parábola as plantas querem eleger um rei. E Jotão está querendo dizer, assim como vocês elegeram o Jotão, ou assim como vocês elegeram Abimeleque, né, que é um péssimo rei, assim também as árvores elegeram o espinheiro. Deu para entender? Deu. Tanto é que Jotão teve que correr para salvar a vida. Então, isso são tecnicidades, não precisa saber o que é fábula, o que é apólogo e tal, só se tiver muito interesse. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma diferença entre parábola e alegoria. Por quê? Porque os pregadores preguiçosos que não gostam de estudar usam e abusam da alegoria, transformam a Bíblia numa alegoria. E uma grande contribuição que a Reforma Protestante deu ao mundo cristão foi o resgate de uma hermenêutica própria para as Escrituras. Na Alta Idade Média, os teólogos católicos medievais usaram e abusaram da alegoria. Eles herdaram isso dos gregos e eles usaram e abusaram do método da alegorização. Tudo era alegórico. E aí a manipulação corre solta, porque é o que eu digo que é, né? Por exemplo, as duas moedinhas lá, tem um caso famoso do Agostinho, do famoso Santo Agostinho, em que ele faz a interpretação, depois eu até vou colar aqui para vocês, ele faz a interpretação da parábola do bom samaritano, usando o método da alegoria. E aí tudo tem significado, se não me engano, as duas moedinhas que o samaritano deixa lá para o estaleiro, se não me engano, é o Velho e o Novo Testamento. Quer dizer, da onde você tirou isso? Da sua cabeça. E aí, como é Santo Agostinho que está dizendo, como é que você vai questioná-lo? Como é que você vai questionar teu pastor se ele falar que as pedras que Davi usou para matar o gigante Golias representam a fé, a obediência, o dízimo, etc, etc. Você está no mato sem cachorro, bicho. Você está largado e mal pago, entendeu? A alegoria é assim. Não estou dizendo que a alegoria é um método de interpretação errado, pecaminoso, por favor. Estou dizendo que ela pode ser usada e abusada e induzir você a erro. É isso que eu estou dizendo, né? Não estou dizendo que é errado, pecado usar alegoria. Mas quem usa é responsável, né? Tinha um professor nosso que falava, para quem usa alegoria, o céu é o limite, né? Mas um dia eu falei para ele, olha, irmão, o céu é o limite, mas cada um é responsável pelo que fala, né? Nós, pregadores, professores, de acordo com Tiago, receberemos maior juízo, né? Não queiram muitos de vocês serem mestres, porque vocês receberão maior juízo. Por quê? Porque, ao contrário de outros carismas e outros dons,
Eu estou aqui usando a minha autoridade teológica, né, para dar explicações que talvez vocês não tenham acesso, e eu tenho responsabilidade. Eu sei que eu posso induzir vocês e que vocês podem citar, mas o Eliseu falou, mas eu ouvi, mas não sei o quê, e eu posso estar induzindo a erro. Então, tudo bem, eu tenho a minha liberdade, a minha criatividade, mas eu sou responsável, né? E eu gostaria que todo pregador do Evangelho fosse responsável assim também, ao ponto de dizer, não sei, não posso falar sobre isso, não tenho certeza, portanto, não vou emitir minha opinião. É uma grande virtude, se o pastor, qualquer pessoa que exerça autoridade espiritual, pai, professor, mestre da igreja, pudesse falar, não sei, meu irmão. Vou buscar luz sobre isso. Não sei, por isso não posso falar. Né? Ninguém é responsável por saber tudo, é responsável por ser honesto com aquilo que sabe. Então eu gostaria sim que vocês soubessem a diferença entre alegoria e parábola, tá? Para que ninguém os induza ao erro. Meus irmãos, eu já falei bastante então sobre parábola, né? Gastei mais tempo aqui do que eu imaginava. Eu queria então agora falar sobre estritamente o modo como Jesus usou parábolas. E eu queria então agora que vocês prestassem atenção nas explicações que o próprio Jesus dá a respeito do uso da parábola. Então vamos lá comigo para Mateus capítulo 13. Lembra que eu falei Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8? Em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8 está concentrada a maioria das parábolas do reino de Deus. Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. E em Mateus 13, aonde está o texto que mais me interessa, em Mateus 13, Jesus conta a parábola do semeador. Vocês conhecem, né? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Pronto, começou a parábola. E depois termina lá no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejam que Jesus está contando parábolas para as multidões. Não é uma aula privativa para os seus discípulos. Ele está contando para multidões. Ele usou uma figura absolutamente comum. Quem no mundo antigo não sabe sobre semear? Todo mundo sabe, ou por experiência própria ou por convivência, mas no mundo pré-industrial moderno, todo mundo sabe sobre como se produz alimento. A agricultura é uma das primeiras invenções da humanidade. Então Jesus narra uma história absolutamente comum, e ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse versículo dá a entender que Jesus tem uma expectativa de que todo aquele público formado por todo tipo de gente é capaz de entender a moral da história, a lição da história. Então, ele fala por meio de figuras. Ele fala por meio de um homem semeador, que pega a sua bolsa cheia de sementes e sai lançando a sua semente. A semente cai em 4 tipos diferentes de solo: solo duro, solo com pedra, solo com espinho e solo bom. E este solo determina o sucesso ou insucesso da produção agrícola. E no final ele fala que a boa terra, até mesmo a boa terra, tem diferentes tipos de produtividade. E então ele encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Espera, conta para o público em geral, portanto, parábolas não são lições particulares,
não são lições privativas, é para o público comum, e há uma expectativa em Jesus de que todos os que têm ouvidos são aptos para ouvir. Quem tem ouvidos? Todo mundo. Se alguém fosse surdo, Jesus poderia curar. Então ninguém tem desculpa para não entender. Agora, prestem atenção comigo nesse texto que vai do versículo 10 até o versículo 17. Tem aqui um diálogo que nós devemos aproveitar para entendermos a problemática da explicação da parábola. Deixa eu ver aqui. Vocês estão aí? Tudo bem, meus queridos irmãos e irmãs? Algum problema que eu possa resolver? Não? Então tá. Perguntas, por favor, façam. Deixa eu só parar aqui para molhar o bico, porque hoje eu tô com a minha mente masculina, né? Tendo que operar Facebook, YouTube, 2 chats e o esboço da lição e ainda molhar a garganta. E isso é demais para uma mente masculina, né? Vamos então para a nossa reta final, né? Por favor, meus irmãos, me acompanhem então nesse debate aqui, porque ele é muito elucidativo, tá? Vamos lá. Então, de todo o público que ouviu a parábola, aproximaram-se de Jesus os discípulos e lhe perguntaram: por que o Senhor está falando por parábolas? É uma pergunta justa. Ó Jesus, ó Mestre, tu tens diversos métodos à tua disposição. Por que escolheste a parábola para falar a esse povo? Que bela pergunta dos discípulos, porque nos permitem ouvir da boca do próprio Jesus a justificativa do método utilizado. Então Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então aqui nós temos uma primeira lição importante. A quem perguntar, a quem se interessar, a quem reagir à escuta da parábola, será dado um conhecimento privilegiado. A vocês é dado conhecer, e aqui presta muita atenção, porque o próprio Jesus vai falar que o reino dos céus, o reino de Deus, é um mistério. É um mistério. Requer trabalho para compreender. Requer trabalho para conhecer. Mas aqueles lá que não vêm me perguntar, que não se aproximam, que ficam retidos apenas na imagética do semeador que semeia e cujas figuras usadas não capturam seu coração para entrar no diálogo comigo, para não reagir ao que eu estou dizendo, a eles não será concedido. Prossigamos. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Este versículo pertence ao contexto da parábola dos talentos, quando Jesus elogia aquele servo que negocia com o que recebeu para adquirir mais, contra aquele que, tendo alguma coisa, perdeu até o que tinha. Então, se a gente puder aplicar aquele sentido aqui, nós estamos querendo dizer, Jesus está querendo dizer o seguinte: aquele que tem preocupações, aquele que tem experiências e quer mais, esse receberá. Mas aquele que não reconhece seus problemas, não reconhece suas angústias, não reconhece suas perguntas, perderá tudo. Então o reino de Deus te impõe um dilema. Ele toca a nossa realidade humana e ele nos captura e nos obriga
a reagir. E a quem se permitir ser capturado pela mensagem do reino, esse recebe o conhecimento do mistério do reino. Aquilo que era um mistério passa a ser elucidado. Mas aquele que não atende o chamado do reino de Deus, que não reconhece o que o reino dos homens está produzindo na vida deles e não se deixa capturar, esse acabará perdendo o reino de Deus e o reino dos homens, porque o reino dos homens mata. Prossigamos. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Jesus está dizendo que eles deveriam ver e deveriam ouvir, mas o fato de não verem e não ouvirem não vem de uma incapacidade intelectual, porque tem olhos, tem ouvidos, mas vem de uma inimizade, vem de uma reação contra o reino de Deus. Cada um que ouve o chamado de Deus faz a conta, faz o cálculo de quanto ele tem a perder. E por causa disso, recusa o reino de Deus. Porque por isso lhes falo por parábolas, para desafiá-los, para desafiar o que eles veem, desafiar o que eles ouvem, para colocar conflito no comodismo deles, para despertá-los do tipo de mundo que eles construíram e que causa dor e angústia a eles mesmos. Mas por causa disso, eles se recusam a ver e se recusam a ouvir. E então Jesus vai citar, e aqui a gente não sabe exatamente se é Jesus ou se é a teologia de Mateus, porque Marcos não cita, Lucas não cita, mas de qualquer forma Mateus entendeu que esse é o sentido da palavra de Jesus. Então ele cita o profeta Isaías no versículo 14, 15 e diz, no versículos 14 e 15, desculpa, nos versículos 14 e 15. De sorte que neles, na multidão, se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, mas de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, mas de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Se você pesquisar a origem desse texto de Isaías, ele está lá naquele famoso capítulo 6, quando Isaías diz que viu o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E o Senhor está lamentando a situação do povo, e ele fala, quem há de ir por nós? E Isaías fala, Senhor, eu sirvo, se eu servir, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus fala, tudo bem, meu servo, eu vou te mandar, mas esse povo não vai ouvir e esse povo não vai ver. Então aqui Jesus está tocando uma condição espiritual causada pela própria pessoa, por sua própria inimizade e resistência ao chamado de Deus, que causa uma cegueira e uma surdez e uma incapacidade de compreender historinhas simples, meus irmãos. Quem é que tem dificuldade para entender a parábola do semeador? Não se trata de um mistério divino, lá do Apocalipse, obscuro, perturbador e tal. Não! Historinha de criança. Era uma vez o Joãozinho. O Joãozinho falou, vou semear. Pegou a sua bolsa de sementes e saiu jogando e tal. Depois ele foi ver que uma parte tinha caído na beira do caminho. Uma parte tinha caído em terreno cheio de pedra. Outro tinha caído na beira do espinho, outra tinha caído na terra boa.
E aí, apenas a que caiu na terra boa produziu 30, 60 e 100. Simples. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas uma parte daquele público não quer ouvir, para que não se convertam e sejam por mim curados. E então Jesus prossegue: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. É como se Jesus estivesse dizendo: benditos vocês, felizes vocês, que ao ouvirem a história do semeador, chegam para mim e perguntam: Senhor, o que o Senhor quis dizer? Nós queremos saber, nós queremos estudar. Por favor, nos explique. E aí Jesus ainda completa dizendo: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Bem-aventurados todos nós que temos diante de nós as palavras da salvação, as palavras guardadas de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados todos nós, porque muitas pessoas gostariam muito de ter visto e de ter ouvido, mas não tiveram esta oportunidade. E aí ele continua: entendam, pois, a parábola do semeador, e aí ele interpreta. Depois ele conta a parábola do joio e também conta diversas parábolas, e no versículo 36 está dizendo, no versículo 34, melhor dizendo, no versículo 34 está dizendo o seguinte: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia. Então parece que Jesus optou por falar sobre o reino de Deus por meio de parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: abrirei a boca em parábolas, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo, desde a criação. Ou seja, as parábolas foram o veículo literário, o gênero literário pelo qual Jesus quis revelar coisas que não estavam disponíveis diretamente à mente humana. E como que ele fez isso? Usando figuras do cotidiano. Eis que um homem saiu a semear, eis que um homem plantou trigo, mas o seu inimigo foi lá e plantou joio. E depois ele fala da parábola do fermento, depois ele fala da parábola do tesouro, depois ele fala da parábola da pérola, etc, etc. Jesus optou por falar sobre o reino de Deus por meio de figuras. Então fique claro aqui esse diálogo de Jesus. Por que falas por parábolas? Porque a parábola tem o objetivo de provocar o ouvinte. E se o ouvinte se deixa provocar, a ele é dado conhecer. Se o ouvinte não se deixa provocar, não se deixa capturar, porque este é o objetivo da parábola. Jesus não está dando aulas de agricultura, ele não está ensinando o semeador a semear, ele contou um enigma e ele esperava que as pessoas perguntassem. A quem perguntou, foi dado a explicação. A quem não perguntou, não foi dado. Essa parábola continuou no coração deles como uma semente. Quem sabe um dia ela germinou. Quem sabe um dia a palavra, essa palavra que ficou guardada no seu coração durante tanto tempo, as pessoas que oraram por você durante tanto tempo, um dia ela germina, um dia cai as escamas dos olhos, um dia os ouvidos se abrem, um dia aquilo que você ouve desde criança pula na sua cara e ela germina, e então ganha o seu coração e então produz muito fruto.
né? Então tem uma correlação entre a semente e a palavra de Deus. Tem uma correlação entre o solo, o território, que é aquele que recepciona a semente, e a maneira como você, eu e você nos deixamos capturar pelo chamado de Jesus Cristo. É chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É o chamado. É o chamado. Nós podemos nos encolher e falar, não, estou satisfeito com a civilização que nós criamos, é matar ou morrer, é isso. Ou nós podemos pensar, uau, ali tem água fresca e eu estou sedento, por que eu não vou atrás da água? E vou falar, Senhor, dá-me desta água, né? Falando de novo por figuras, né? Falando de novo por parábolas. Então isso é muito interessante, deixe-me apenas citar aqui para vocês os textos paralelos, tá? Esse que eu li foi o diálogo registrado em Mateus, vou ler o diálogo registrado em Marcos. A vocês é dado conhecer o mistério, deixe-me ver aqui, Mateus falou os mistérios, Marcos usa no singular, o mistério do reino de Deus. Percebam que Mateus fala reino dos céus e Marcos fala reino de Deus. Aquilo que eu falei para vocês em aulas passadas. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A fala de Marcos é ainda mais dura, é mais revoltada, né? Então lhes perguntou, não entendeis esta... Se vocês não entendem, se nem vocês entendem esta parábola, como compreenderão as outras? Então, o Jesus de Marcos parece um pouco mais impaciente, um pouco mais irritado. Ele fala, mas vocês também não entendem? Se vocês não entendem essa, como que eu posso explicar as parábolas mais difíceis? E a parábola e o registro desse diálogo em Lucas 8 está assim, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Percebam que ele fala como Mateus, no plural, mas ele fala como Marcos, reino de Deus e não reino dos céus, porque, como eu já expliquei, é a mesma coisa. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Para entender esse dito de Jesus, tem que voltar lá em Isaías e entender que a pessoa é responsável por sua própria cegueira. Jesus veio para abrir os olhos. Jesus veio para curar o cego, não apenas o cego do olho físico. Ele veio para abrir o entendimento. Ele veio curar os ouvidos do surdo, não apenas do surdo do ouvido físico. Ele veio abrir o entendimento. E nós somos responsáveis por essa resposta ao reino de Deus. Bom, deixe-me ver aqui, agora cheguei naquela parte em que eu vou identificar para vocês a lista de parábolas. Deixa eu só ver aqui, vocês estão aí ainda firmes e fortes. Se tiverem alguma pergunta, aproveitem para fazer, beleza? Também estão aqui no Facebook, beleza? Aproveitem para curtir, tá, pessoal? Para compartilhar, me ajudem aí, me deem essa força. Nós passamos de 900 inscrições no canal. Por favor, me ajudem a chegar a 1000 logo, porque depois de 1000 inscrições eu tenho alguns privilégios, algumas facilidades aqui na transmissão e o canal pode melhorar. Então, se você já é inscrito, por favor, me ajude divulgando para os seus amigos. Fala, ó, o cara dá aula de teologia de graça, né? Vá lá. Tá bom? Obrigado. Bom, deixe-me voltar aqui então, molhar o bico e vamos para a parte final da aula então. Uma característica então das parábolas do reino é que ela começa com essa frase, o reino de Deus é semelhante a.
Percebam que a parábola do semeador não fala o reino de Deus é semelhante a. Mas no versículo 24 fala assim, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a. Então a gente entende, com muita razão, que a parábola do semeador é também uma parábola do reino. Bom, vamos então, sem mais delonga, à lista de parábolas que eu vou propor para vocês. Nós vamos estudá-las. Bom, depois eu digo como nós vamos estudá-las. Não pense que eu vou fazer cada aula uma parábola, porque daí seria mais um ano, né? Seria muita coisa, né? Eu vou propor um método por minha conta e risco para nós estudarmos estas parábolas, buscando respostas para as perguntas a respeito do reino de Deus. Então, estou sendo muito claro com o que eu estou prometendo, para no final do curso não dizerem para mim, você prometeu e não cumpriu. O objetivo das próximas aulas é responder perguntas a respeito do reino de Deus. As perguntas que os discípulos tinham e as perguntas que nós temos. E no final do ano, eu pretendo, se não responder todas as perguntas, mas pelo menos melhorar muito a nossa compreensão do reino de Deus. Bom, vamos lá. As parábolas são as seguintes. Eu vou dizer onde elas estão registradas muito rapidamente, porque nós temos Mateus, Marcos e Lucas. E todos eles têm parábolas. Algumas parábolas estão nos 3 evangelhos, algumas estão apenas em Mateus, algumas apenas em Lucas, algumas apenas em Marcos, algumas estão em 2 e não em outro, e assim sucessivamente, tá? Então, a parábola do semeador está em Mateus, Marcos e Lucas. Parábola da candeia está em Marcos e em Lucas, mas tem uma semelhança com Mateus. Parábola da candeia. Parábola da semente está apenas em Marcos. Parábola da semente está apenas em Marcos. A parábola do trigo e do joio e do trigo, está apenas em Mateus. Talvez você não tenha se dado conta disso. Que a parábola do trigo e do joio está apenas em Mateus. Marcos não conta, Lucas não conta. Parábola do grão de mostarda está em Mateus, Marcos e Lucas. Parábola do fermento está apenas em Mateus e em Lucas. Não está em Marcos. Marcos não conta a parábola do fermento. Parábola da pérola está apenas em Mateus 13. Marcos e Lucas não contam a parábola da pérola. Parábola do tesouro escondido no campo, apenas Mateus conta. Os outros 2 não. Parábola da rede, está aqui em Mateus 13. Marcos e Lucas não contam. Parábola do depósito com coisas antigas e novas, apenas Mateus conta. Não está em Marcos nem em Lucas. Parábola do credor incompassivo, apenas Mateus, mas em outro capítulo, Mateus 18. O reino dos céus é semelhante a um homem que resolveu acertar contas com seus devedores. Parábola do credor incompassivo, apenas em Mateus, porém em outro capítulo. Parábola dos trabalhadores da vinha. Esta parábola está em Mateus, Marcos e Lucas, porém em outra seção. Não está em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Está em Mateus 20, Marcos 12 e Lucas 20. Tá? Outra seção. Parábola das bodas está em Mateus, comparado, ou seja, contado de forma diferente em Lucas, porém também em outra seção, apartado. Parábola das 10 virgens está apenas em Mateus 25, não está na seção das parábolas do reino, está em Mateus 25. Por que eu sei que é parábola do reino? Porque Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a, tem esta marca aí, característica. E por fim, parábola dos talentos, em Mateus 25 também, comparada com outra parábola semelhante, contada de outra forma, em outra situação,
com a parábola das minas em Lucas 19. Então, descontado aqui alguma similaridade e tal, eu computei 15 parábolas, tá? Vou repetir. Semeador, candeia, semente, trigo e joio, grão de mostarda, fermento, pérola, tesouro escondido, rede, depósito, credor incompassivo, trabalhadores da vinha, das bodas, das 10 virgens e dos talentos. 15 parábolas que nós podemos colocar juntas como campo de pesquisa. Estou sendo bem metódico aqui, né? Bem didático, como campo de pesquisa. Nós temos problemas de um lado, perguntas, e nós temos respostas de Jesus. Como eu delimitei os evangelhos, dentro dos evangelhos parábolas, e dentro de parábolas, parábolas do reino, então nós temos aqui estas 15 parábolas do reino dispersas ou espalhadas nos 3 evangelhos sinóticos. João não tem parábola do reino, né? Porque João é um evangelho que complementa, ele não quer repetir nada, ele é o último evangelho e provavelmente escreveu propositalmente para suprir o que os outros não contaram, né? Por isso ele é tão diferente. Nós temos aqui 15 parábolas para nos esbaldarmos, né? Para mergulharmos de cabeça e fazermos isso que Jesus falou aqui. Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus vai dizer para nós, a vocês da família Pé no Chão é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, porque vocês perguntaram, vocês estão aqui todo domingo perguntando. Então, Jesus vai nos mostrar, bem-aventurados vocês que acordam domingo de manhã e ficam aqui 1h30 ouvindo esse cara, porque os seus olhos serão abertos e os seus ouvidos ouvirão. E então, eu espero no final do ano termos explicações. Eu peguei essas 15 parábolas, tá, gente? Estou caminhando para o encerramento. Eu peguei essas 15 parábolas e fiz com elas aquilo que um professor tem que fazer. Eu pensei, cara, aqui tem muita coisa misturada, né? Aqui tem semente, luz, fermento, pérola, rede. É muita coisa misturada, né? Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Com a minha mente dura, né? O que eu fiz? Eu dividi essas parábolas, ou melhor dizendo, classifiquei essas parábolas em categorias. E então eu descobri que tem parábolas relacionadas à agricultura, por exemplo, parábola da semente, parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda, parábola da vinha, parábola do semeador. São parábolas que a gente pode levar para o campo. A gente pode ir para a roça. E lá a gente vai ver e a gente vai entender melhor as parábolas de Jesus. Depois eu percebi que tem parábola, uma parábola, uma categoria única, ela sozinha, né? Como é que chama isso em matemática? Elemento único, né? Conjunto não vazio, mas que tem um elemento único, que é parábola relacionada à padaria, panificação. É a mulher, tem até uma receita de bolo aqui, né? Uma receita de pão, que Jesus fala, a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, tomou uma medida de fermento e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ele deu aqui até a receita, né? 1 porção de fermento para 3 porções de farinha. Não sei se funciona, não segui essa receita, mas é uma parábola que tem a ver com panificação, tá? Depois eu descobri um outro conjunto de parábolas que tem a ver com bens, com valores. Então é a parábola da pérola, é a parábola do tesouro, é a parábola do depósito e é a parábola dos talentos e das minas, né? Então eu posso classificar essas parábolas como bens, como valores, como riqueza, como capital. Depois tem uma outra parábola, que também é um conjunto de elemento único, que é a parábola da pescaria. Ora, os discípulos de Jesus eram pescadores, ele contou essa parábola na beira do mar,
Então, Jesus conta uma parábola que tem a ver com a pesca de arrasto, né? Joga a rede, vende tudo, depois separa. Então, tem uma parábola que é do mar, né? É da pescaria. Tem uma parábola que tem a ver com dívidas, que é a parábola do credor incompassivo. E tem um outro conjunto que eu poderia dizer que são das festas, da núpcias e da luz, né? Do credor incompassivo, essa é uma categoria, depois da festa, das núpcias e da luz. Então, nós temos aqui um material de trabalho, tá? Nós temos aqui um material de trabalho. O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Nós vamos nos debruçar sobre estas parábolas. Eu pretendo não abordar parábola por parábola, porque meu objetivo aqui não é esse, mas eu pretendo fazer uma interpretação que eu inventei da minha cabeça, tá? E aí vocês serão cobaia. Eu vou trabalhar essas parábolas por categoria. Eu não vou me deter na historinha em si. Não vou me deter na historinha em si. Eu vou me deter nas categorias, porque o meu objetivo é ultrapassar as figuras para chegar na moral da história. É a moral da história, é a lição da parábola que eu quero. No final desse curso, eu não quero saber de semente, fermento, peixe, pérola e tal. Não quero saber nada disso. Eu quero saber sobre o reino de Deus. Como que eu e vocês, pessoas modernas, que vivemos na América Latina, que vivemos numa república que se pretende democrática, nessa periferia do mundo, como que eu e você podemos dizer, não, eu aderi ao mistério do reino de Deus. Eu sou aderente, eu sigo este chamamento de Jesus Cristo. Então, no final desse curso, eu não quero saber nada sobre agricultura. Eu posso até saber alguma coisa sobre agricultura, conhecimento não quer demais. Mas o objetivo desse curso não tem nada a ver com agricultura, com pesca de arrasto, com negociação de pérolas, com fermento, com trabalhador na vinha. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é respondermos às perguntas. Aquelas perguntas que talvez você nem tinha, mas agora, a partir deste curso e a partir destas aulas, especialmente as duas últimas, eu espero que tenha muitos problemas, muitos conflitos, muitas pulgas atrás da orelha. Eu espero ter acabado com o seu conforto, com a sua vidinha religiosa confortável, cômoda. Espero, porque é assim que eu prossigo na minha fé, de conflito em conflito, de crise em crise, né? E é assim que nós vamos avançando na nossa fé. Meus irmãos, eu falei demais, deixe só me apenas ver aqui. Depois você vai ver no esboço que eu vou oferecer, que eu fiz então um apanhado dos elementos, todos os elementos contidos nessas categorias, né? Nas parábolas. Eu dividi aqui em parábolas da agricultura. Aí eu peguei, por exemplo, a parábola do semeador e coloquei ali todos os elementos, né? Semeador, semente, solo, campo, dono do campo, papapá, coloquei tudo ali junto, né? E os verbos usados. Então eu fiz assim uma radiografia das parábolas para ver se a gente consegue tirar até o tutano dessas palavras de Jesus aí, tá? Depois eu fiz a mesma coisa com as parábolas da padaria, depois as parábolas dos bens, parábolas da pesca, parábolas de crédito e dívida, parábolas, que mais aqui? Do banquete, das festas e tal, da luz e etc, etc. Bom, então, só para terminar, vocês estão todos aí, já vamos terminar. Apenas para recapitular, o que eu fiz hoje? Eu iniciei um novo bloco. Eu iniciei o bloco das
respostas, tá? Respostas a respeito dos problemas relacionados à compreensão do reino de Deus. Para colher respostas, o que eu fiz? Vamos ao Evangelho, mas o Evangelho é grande demais. Então eu falei, não, vamos pegar apenas as parábolas. Só que das parábolas, elas têm diversos temas. Vocês observaram aqui que eu não incluí parábola do bom samaritano, eu não incluí parábola do filho pródigo, né, da ovelha perdida, eu não incluí um monte de parábolas aqui. Então, dentre todas as parábolas, eu peguei 15, que são as parábolas do reino de Deus. Disse para vocês quais são e disse para vocês a classificação delas. Também usei a aula para explicar o que é uma parábola, o que não é uma parábola, né? Que a parábola é um gênero literário de uma pequena história que pretende apontar para uma lição. E depois que você compreende a lição, é a lição que importa e não mais os elementos que foram usados apenas como veículo, né? Assim como você usa um veículo, um Uber, por exemplo, para ir ao shopping, ao cinema, mas é o cinema que importa e não o Uber, né? Mais ou menos essa ideia. Eu acabei de criar uma parábola, tá vendo? Uma metáfora. A parábola também tem esse sentido. E a interpretação da parábola é extremamente importante. E eu mostrei para vocês que muitas vezes pregadores usam e abusam da parábola, fazem o que querem com ela e isso não é correto, ok? Então é uma aula introdutória para nós avançarmos aí para dentro desta matéria e eu tenho muita expectativa de que a nossa visão sobre o reino de Deus vai ser iluminada, aprofundada, porque Cristo quer se revelar. O mistério só permanece mistério para o desinteressado. Cristo é o mistério de Deus e ele se revelou. Então a nossa religião, a nossa fé cristã não é uma fé de mistério. Não é uma fé de mistério, pelo contrário, é uma fé de revelação. Então isso que Jesus chamou de mistério do reino de Deus não é para permanecer um mistério. Só continuará sendo um mistério para o preguiçoso, para o desinteressado. Para qualquer um de nós que estiver disposto a buscar conhecimento, o Senhor nos dará entendimento. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Em nome da minha família, um forte abraço para todos e todas. Nos vemos na sexta-feira no curso sobre nomes e títulos do Reino de Deus, provavelmente falando sobre o título Filho do Homem. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos nós. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau, pessoal do Facebook. Tchau, pessoal do Spotify.